Fala moçada, tudo bem com vocês? Bom, quem está falando é Marcel Viegas, doutor em Engenharia Elétrica, cientista e pesquisador da Universidade de São Paulo. E nessa série de videoaulas agora que eu vou fazer, eu vou abordar um tema que é de interesse das engenharias, de um modo geral, né? Mas que pode ser aplicado em várias áreas do conhecimento humano, tá? Na medicina, na matemática, na música, que é justamente falar sobre a série e a transformada de Fourier, né? Essa ferramenta matemática, ela já existe há algumas centenas de anos e ela é bastante interessante quando a gente aplica na análise de sistemas, seja eles quais forem, tá? Então imagina o seguinte, imagina que eu tenha um sistema que a gente conhece como SLIT, né? Que é o Sistema Linear Invariante no Tempo. O que é isso? É aquele sistema que não altera as suas propriedades de entrada e saída e mantém uma relação linear entre a entrada e a saída, tá? Desse sistema com o decorrer do tempo, tá certo? Então imagina que eu tenho um sistema do tipo linear invariante no tempo, pode ser um sistema mecânico, um sistema elétrico, seja lá que sistema for, que ele tem uma entrada x de t, que é um sinal x de t, e uma saída y de t, tá? De tal sorte que eu tenho dois domínios. Eu tenho um domínio do tempo e tenho um domínio da frequência. Eu posso representar esse sistema no domínio do tempo com esses sinais de entrada x de t e y de t, mas também através de um ferramental matemático, de um arcabouço matemático chamado série de Fourier ou transformada de Fourier, que eu vou ver lá na frente. Eu consigo levar esse sistema do domínio do tempo para o domínio da frequência e fazer a análise de acordo com a minha vontade. Em determinados momentos é interessante a gente estudar o comportamento no domínio do tempo, porém a análise no domínio do tempo, dependendo da complexidade do sistema, da dinâmica do sistema, o que é que eu estou falando em dinâmica? Porque tem sistemas que são representados, por exemplo, por equações diferenciais, tá certo? E aí a abordagem de equações diferenciais é uma abordagem muito mais complexa de ser feita no domínio do tempo do que no domínio da frequência. Então o que os engenheiros inteligentemente fizeram? E os matemáticos, né? Como o Fourier, propuseram ferramentas que saíssem desse domínio do tempo e levassem o sistema para representação no domínio da frequência, tá certo? E isso facilitaria a análise daquele sistema, tá certo? E da mesma forma que eu estou no domínio da frequência, eu posso voltar para o domínio do tempo aplicando uma antitransformada, por exemplo, e volto naturalmente para o domínio do tempo, tá certo? Bom, se eu estou no domínio do tempo, existem algumas características, por exemplo, dos sinais periódicos. Imagina que esse sinal de entrada aqui pode ser um sinal periódico qualquer, sei lá, um seno, um cosseno, uma onda quadrada, um trem de pulsos, uma onda dente de serra, uma onda triangular, sei lá, qualquer onda periódica, qualquer sinal periódico, que ele vai ter uma frequência fundamental, que a gente chama de ômega zero, uma frequência radiana, que nada mais é do que 2π vezes a frequência hertziana, ou 2π dividido pelo período, tá certo? T0. E esse sistema, com essa entrada x de t, como o x de t é um sinal periódico, o Fourier ele fez a grande descoberta que qualquer sinal periódico ele pode ser representado como uma sucessão, tá certo? Como uma soma de senos e cossenos harmonicamente relacionados entre si. Pô, Marcelo, o que isso significa? Muito simples, meu amigo. Tu pega um sinal x de t e tu pode representar esse sinal, qualquer sinal periódico você pode fazer isso, tá certo? Desde que ele obedeça algumas propriedades que a gente vai ver lá na frente. Ele vai ter uma componente que a gente chama de componente CC, ou componente DC, tá certo? Que é esse A0 aqui, que independe de qualquer cosseno, de qualquer seno, e de uma soma de cossenos e senos harmonicamente relacionados entre si. O que é isso? Então eu vou ter uma componente fundamental, uma componente DC, que é essa A0 aqui, vou ter uma componente fundamental, que, por exemplo, na nossa rede elétrica pode ser a frequência de 60 Hz, e eu vou ter componentes harmônicas. O que são harmônicas? São formas de onda que são múltiplas inteiras da fundamental. Então aqui eu tenho cosseno de ômega 0t. A segunda harmônica seria, então, 2 ômega 0t. A terceira, 3 ômega 0t. A quarta harmônica,
4 ômega 0t. E assim por diante. Isso em cosseno e também em seno, tá certo? Então eu vou ter senos e cossenos harmonicamente relacionados entre si. Então eu posso escrever toda essa expressão como um simples somatório, em que x de t vai ser a soma de uma componente CC, uma componente DC, mais o somatório de n variando de 1 até infinito de AN cosseno de n ômega 0t, mais BN seno de n ômega 0t. Pronto. Tenho aqui a representação trigonométrica de um sinal periódico em série de Fourier. Série trigonométrica de Fourier. Esta é a série trigonométrica de Fourier. Então imagina o seguinte, que eu tenho n harmônicos que possam representar como números inteiros o espectro unilateral deste sinal. E imagina que eu tenho um sinal aqui, que no caso aqui é uma square wave, uma onda quadrada, que varia a sua amplitude de menos x a x e é um sinal periódico no tempo. Quer dizer, ele continua para menos infinito e continua para mais infinito. E eu quero decompor esse sinal em série trigonométrica de Fourier. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa expressão aqui de cima, tá certo? Em que ômega 0, como eu disse, é a frequência fundamental em radianos por segundo. 1 sobre T0 é a frequência fundamental em hertz, tá certo? E n ômega 0 ou nf0 serão as frequências harmônicas múltiplas inteiras, em que n é um número inteiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até n, tá certo? Da frequência fundamental, tá certo? Então eu vou ter três componentes, uma componente DC ou componente CC, que vai ser o meu A0, tá bom? Vou ter uma outra componente, que vai ser a componente fundamental, que vai ser exatamente o meu A1 cosseno de ômega 0t mais B1 seno de ômega 0t, porque é um 1, né, aqui na frente, na fundamental, e as componentes harmônicas, que é para todo o nf0 ou n ômega 0 com n diferente de 1, que vai ser o x da enésima harmônica de t, um an cosseno de n ômega 0t mais um bn seno de n ômega 0t. Onde, para eu obter esses termos A0, AN e BN, eu utilizo essas integrais aqui, que são as integrais de Fourier. Para o A0, como é um valor CC, qual é a definição de valor CC? É a integral no período, multiplicando 1 sobre o período do sinal que eu quero trabalhar. Então, integral em T0 de x de t dt, que multiplica 1 sobre T0. O AN seria 2 sobre T0, a integral no período T0 de x de t multiplicado por quem? Pelo cosseno. Por quê? Porque os A's eles estão relacionados com os cossenos de n ômega 0t dt. E analogamente, o Bn seria 2 sobre T0, integral em T0 do meu sinal x de t multiplicado por seno, porque os Bn's eles estão relacionados aos senos, de n ômega 0 t dt, tá certo? E quais são as restrições para a aplicação da minha série trigonométrica de Fourier? É que o sinal seja absolutamente integrável em t, portanto a integral em T0 do módulo de x de t dt tem que ser menor do que zero para ter um sinal periódico. O x de t tem que ter um número finito de descontinuidades em um período, e o x de t ele tem que ter um número finito de máximos e mínimos em um período. Como uma onda quadrada, ele tem um número finito de descontinuidade no período e também tem um número finito de máximos e mínimos no período. Então isso era o que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Nos próximos vídeos eu vou dar continuidade a essa abordagem de série trigonométrica de Fourier, série exponencial de Fourier, e até a próxima.